Shalom, shalom, meus queridos irmãos, falando de Bíblia, e é um prazer estar com você. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com o reverendo Luiz Felipe Correia, pastor titular da Igreja Congregacional em Vila Paraíso, em São Gonçalo. É também formado em Teologia e Letras, licenciado em Filosofia, mestrando em Ministérios pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, especialista em pregação expositiva pelo Ministério Pregue a Palavra e Aconselhamento Bíblico pelo Nutra. Pastor Felipe, muito obrigado por receber o nosso convite e nos atender. É um prazer estar aqui com o senhor. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei assim muito alegre, né, quando você lembrou do meu nome e me convidou, entrou em contato. Na verdade, a gente se falou. Eu parabenizei você pelo canal, pelo bate-papo que você tem feito, e uma alegria para mim poder estar aqui. E eu pensei também, poxa, quanto tempo mais ou menos eu conheço o Paulo? Eu não sei se você vai lembrar, mas já tem mais ou menos aí uns 17 anos. Isso mesmo. 17 anos que a gente se conhece. E eu agradeço muito aí o seu convite. Gente, é um prazerzão poder receber aqui o pastor Felipe. E lembrando a você, já está inscrito? Eu não acredito que você ainda não está inscrito. Se inscreve no canal, curta, comente, aperta o sininho, porque está no ar o Falando de Bíblia. E eu vou começar o meu bate-papo com o pastor Felipe, que é uma coisa que eu tenho ouvido já há muito tempo e há uma certa dúvida na minha cabeça. Pastor Felipe, a Bíblia tem resposta para tudo? Algumas pessoas afirmam calorosamente que sim. O que o senhor diz sobre isso? Paulo, essa é uma questão que tem a ver com um tema chamado suficiência das Escrituras, suficiência da Bíblia, né? Ou alguns também podem relacionar aquele sola da Reforma Protestante, que é somente a Escritura. Eu tenho uma resposta para essa pergunta que ela é tanto afirmativa quanto negativa, e eu vou te explicar por quê, né? Não é uma saída pela tangente. Fica super à vontade, meu pastor. Essa oportunidade. Mas deixa eu explicar o porquê que eu respondo sim e não. Eu creio que a Bíblia tem todas as respostas, sim, mas para aquilo que ela pretende responder, ou seja, para aquilo que ela propõe ter respostas. Então a palavra de Deus, ela tem um objetivo. Ela foi escrita para revelar Deus, o Deus Trino, e também especialmente para revelar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que, em conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo, possamos ser salvos, redimidos e transformados. Logo, eu creio que a palavra de Deus ela é suficiente para nos redimir, salvar, transformar dos efeitos deletérios da queda em pecado. Eu creio desta forma. Mas aí eu digo que não, por quê? Porque a Bíblia ela não tem, por exemplo, respostas no que diz respeito a questões de ciências. Você pode encontrar ciências na Bíblia, respostas sobre questões científicas, sim, mas ela não tem o interesse de responder diretamente essas questões. Eu até costumo brincar, por exemplo, quando você quer saber, quando você quer aprender a fazer um bolo, por exemplo, você não vai na Bíblia, porque a Bíblia não fala sobre fazer bolo, então ela não tem todas as respostas. Quando você quer, por exemplo, edificar uma casa, você não vai na Bíblia, né? Aí eu queria só assim fazer uma ponte, se você me permite, com essa questão que nós estamos vivendo hoje, com a questão que a gente tem vivido na pandemia, por exemplo. Muita gente tem falado, será que a Bíblia tem todas as respostas? Eu, inclusive, incluo essa resposta minha, que ela tem sim e não, nessa questão que a gente tem vivido hoje. Por exemplo, quando a gente fala da pandemia em termos científicos, e a gente está falando em termos de estatística, parte da epidemiologia, por exemplo, a parte técnica, a Bíblia não vai ter resposta. Mas quando a gente pensa no que as pessoas estão vivendo de sofrimento, de problema, de luto, de morte, aí eu digo para você que a Bíblia tem resposta. Então, pastor Felipe, o senhor acredita que nesse interim, por exemplo, pandemia, a galera começou a falar muito apocalipticamente, inclusive de uma forma desvirtuada.
Né? Teve gente até que previu o fim de todas as coisas e no dia que ele previu o final de todas as coisas, foi um dia que o sol foi embora mais cedo, choveu, faltou luz e todo mundo acreditou, é hoje que a profecia se cumpre. E a pandemia em si, ela tem uma resposta bíblica, colocando ela, de repente, dentro do princípio de dores? Pode-se considerar? Eu acredito que sim. Para fechar o princípio de dores? Isso, eu acredito que sim. Mas só que a resposta mais bíblica, na minha opinião, para a questão da pandemia é a resposta que tem a ver com a questão da queda em pecado. Na minha opinião. Por quê? Porque tudo que a gente enfrenta hoje de doenças, problemas de epidemia, vírus e tudo mais, isso tem a ver com a queda em pecado. Então, acho que a resposta mais bíblica é: nós estamos vivendo num mundo que sofre as consequências deletérias do pecado. Logo, toda e qualquer evolução disso, pioras, tem a ver com essa questão da queda em pecado. E aí que eu digo para você que a suficiência das Escrituras entra. Porque a Bíblia Sagrada contém e provê respostas suficientes que trazem soluções para os problemas do homem. Como, por exemplo, problemas que dizem respeito a atitude, relacionamento, comunicação, conduta, comportamento. Problemas relacionados ao sofrimento. A Bíblia tem respostas para tudo isso. Porque a gente cai também numa outra problemática, que as pessoas hoje colocam a culpa no diabo em tudo. Né? E muitas vezes esquecem aquilo que o apóstolo Paulo retratou para nós, na carta aos Efésios, falando sobre a natureza dos frutos da carne. E quando você olha detalhadamente os frutos da carne, você percebe que muita coisa é uma expressão humana e a gente acaba por demonizar aquilo que é uma personalidade, o caráter, a ação. Justamente, é aquilo que também é um efeito da queda em pecado, que são os vícios e maus hábitos, né? Que você falou aí, as obras da carne são justamente vícios e maus hábitos adquiridos pelo ser humano ao longo da história da humanidade, né? Da evolução do pecado, da corrupção, da morte, da estrutura de morte e pecado na vida do ser humano. E o ser humano foi se habituando com tudo isso, domesticando determinados comportamentos e condutas e práticas que fez com que a gente chegasse nessa situação que a gente está hoje. E a obra de Deus, pela sua palavra e pelo Espírito, é justamente transformar o homem à imagem e à semelhança de Jesus. Logo, a suficiência das Escrituras é para isso, para nos trazer de volta para Deus, a fim de que a gente viva uma vida para agradar a Deus. E essa vida para agradar a Deus, ela só é possível a partir da semelhança com Cristo. Pois bem. Pergunta de número 2. Gente, eu estou aqui com o reverendo Luiz Felipe Correia. Ele, além de pastor titular da Igreja Congregacional, é também professor, pai. E eu quero agradecer aqui desde já a sua família e a sua igreja que o liberou para estar aqui com a gente. Muito obrigado. E nós vamos à segunda pergunta, que é: a Bíblia nos adverte e ordena que preguemos o Evangelho a toda criatura. Marcos 15:16. E fazermos discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. De que forma alcançaremos isso? Bem, você tocou num tema, para mim, Paulo, muito caro, que eu acho que a gente precisa urgentemente resgatar. Não quero fazer jabá, mas ontem, por exemplo, nós começamos um curso falando sobre uma igreja simplesmente discipuladora, um curso denominacional, mas também que tem alcançado outras pessoas também. Pra você ter uma noção, a gente conseguiu fechar ontem para iniciar o curso com 200 pessoas fazendo esse curso. Bem, o que trata essa pergunta e o que trata esse tema e por que ele é tão importante para mim? Porque eu creio que fala da missão da igreja, que na verdade é uma comissão. Por isso que a gente chama de grande comissão. Você citou 2 passagens bíblicas que falam da grande comissão. Quando Jesus subiu aos céus e estava próximo de subir aos céus, as suas últimas palavras, imagina a pessoa ali na beira da morte, por exemplo, dizendo as últimas palavras. Jesus não estava à beira da morte porque ele já havia ressuscitado, mas ele estava subindo. Ele não estaria mais presencialmente com seus discípulos. Ele disse essas palavras: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E ele também disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
Essas palavras, elas nos remetem àquilo que Deus deixou para a igreja fazer aqui, que é idêntico àquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Qual foi a sua missão? Ele veio ao mundo para salvar a humanidade, através do Evangelho, da boa notícia da sua morte e ressurreição. Então, suas obras, sua pregação, seu jeito de ser, seu jeito de andar, falar, pensar, tudo estava envolto dessa missão que ele veio fazer aqui. E a igreja tem que fazer a mesma coisa. Então, resumidamente, Paulo, a igreja tem que fazer duas coisas. Primeiro, evangelizar. Segundo, discipular. A evangelização é o braço da questão da proclamação e o discipulado é o braço do ensino, da parte de educação. A igreja está totalmente envolvida com essa questão, ou deveria estar. Por que eu falo deveria estar? Porque nós herdamos algo muito ruim na história da evangelização no Brasil, que é a questão de proclamar, mas não cuidar, de proclamar, mas não discipular, de evangelizar, mas não acompanhar. E aí está o grande dilema para mim. Porque quando a igreja deveria unir essas duas coisas, evangelização e discipulado, proclamação e ensino, proclamação e educação, ela fez isso de modo muito ruim. Ela não evangelizou discipulando. Ela só ganhou pessoas, mas deixou as pessoas muito à vontade vivendo a vida cristã. E elas não foram então instruídas, orientadas, exortadas, corrigidas, redarguidas dentro da palavra de Deus. Esse é um problema muito sério. Por quê? Porque a igreja, Paulo, ela acabou se preocupando mais com as suas próprias estruturas, com as suas próprias denominações e não com pessoas. Eu lembrei aqui agora, professor, o seguinte: a Igreja Católica, por tradição, quando ela chegava em um determinado território, ela procurava o ponto mais alto da cidade e colocava uma cruz. Aqui em São Gonçalo, do Rio de Janeiro, onde nós estamos gravando, direto da produtora Estúdio D, que é uma parceira do Falando de Bíblia, nós temos um sinal explícito, na nossa cidade, atrás da Igreja Católica, aqui no centro da nossa cidade, tem uma cruz. Niterói, quando quem chega também olha para os altos dos morros, consegue enxergar uma cruz. Alguns lugares do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro também. Essa demarcação da Igreja Romana feita mostra um ponto identificador de evangelização. Alcançamos aqui, chegamos aqui. Eu acredito que a nossa igreja reformada, no sentido protestante, falando, ela hoje mostrou que chegou em muitos lugares. E São Gonçalo tem uma coisa muito perigosa, que é uma mutueira de igreja por poucos metros quadrados. É o lugar do Brasil que mais tem igreja, digamos de passagem, estatisticamente comprovada. E aí a gente vê muitas coisas assim, ainda muito complicadas. O papel em si da igreja, justamente nesse ponto que o senhor fala, há uma determinada falha por conta de quê? Por conta Quando a gente olha à volta, a gente vê que a igreja está muito próxima de algumas coisas que ainda são barreiras para ela. Por exemplo, temos várias igrejas na nossa cidade, mas não há uma diminuição no assalto, não há uma diminuição no crime, não há uma diminuição na adesão da juventude no crime. Então a gente fica a pensar, a igreja, onde que ela está falhando? E o senhor falou uma coisa que é muito interessante, a questão não só de pregar, mas também de consolidar. É a palavra que eles mais falam hoje, consolidar a sua visão, a sua doutrina, o que ela crê. Porque tem muita gente que está na igreja hoje e não conhece a história da igreja, da denominação que ela faz parte. O que o senhor acha disso? Bem, o primeiro ponto que você tratou, eu queria só elucidar uma coisa importante aqui, colaborar com aquilo que você falou. Nós temos um problema muito sério no modelo de ser igreja e no modelo de atuação e ministério da igreja. Você falou, por exemplo, a questão das cruzes, das igrejas católicas e tal, e até algumas igrejas evangélicas também fazem isso, como que dizendo assim, estou aqui. E a maneira de evangelizar sempre foi, vamos à igreja. A igreja se tornou uma espécie de centro religioso onde se aprende a palavra de Deus. E esse não era o propósito de Deus, inicialmente.
Por que não? Porque a igreja é apenas um lugar de treinamento de pessoas que são capacitadas por Deus para o exercício do ministério no dia a dia. A igreja precisa penetrar a cidade. A igreja precisa alcançar as pessoas, inclusive aquelas que não gostam de igreja, que nunca vão à igreja, nunca iriam se você convidasse. Como é que a gente faz para compartilhar o evangelho com essas pessoas? Se elas não vão vir à igreja, a gente precisa ir até elas. Então, você observa que a grande comissão ela não está sendo respeitada, obedecida como Jesus ensinou. Jesus mandou a gente ir. E indo, a gente pregar e ensinar. Não necessariamente convidar apenas. Então, acho que a igreja falha justamente nessa questão. Os cristãos falham nessa questão, porque eles vão para a igreja com um espírito de consumo. Eu vou para consumir o evangelho. Quero um bom louvor, uma boa palavra, pessoas profissionalizadas para poder me ensinar. E eu, quando quero falar do evangelho para alguém, eu não falo. Mas eu levo essa pessoa até alguém que é capacitado para falar. Está errado, porque Jesus nos chamou a todos. Todos somos sacerdotes. Todos temos que pregar. Todos temos que evangelizar. Deus separou algumas pessoas com dons específicos. Essas pessoas servem de modelo e de auxílio para nós que vamos reverberar aquilo que a gente tem aprendido. Mas o que aconteceu? A igreja deixou de ser missional e passou a ser uma igreja templocentrada, dominical, clériga, focada no pastor, focada no templo, focada no domingo, quando na verdade a gente tem que ser igreja no dia a dia. A igreja precisa ser igreja no dia a dia, no seu próprio contexto, na cidade, alcançando pessoas. É isso que a gente precisa realmente fazer. Gente, o negócio vai esquentar agora, hein? Vamos lá? Terceira pergunta. Dentro desse universo de possibilidades que temos com o advento da internet, ainda existe a falta de interesse bíblico com tantas ferramentas acessíveis aos nossos dias? Eu acredito, sabe, Paulo, que a falta de interesse ela foi profetizada pelo apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, interesses. Eu penso que a gente tem um grande problema, uma grande crise quanto à questão doutrinária. Ou seja, a gente tem ouvido muitas vozes, mas poucas vozes são aquelas que são fiéis às Escrituras. E as pessoas cada vez mais, principalmente com a questão do advento da internet, estão buscando para si mensageiros e mensagens que amassageiem seus egos. Pastor, desculpa interromper, eu tenho uma dificuldade com a galerinha hoje mais nova, que tem uma questão de uma aparente intelectualidade por conta de ter acesso à informação, mas não ter o conhecimento. Aí quando você está falando, lá, não sei se na sua igreja acontece assim, onde o senhor está pastoreando, onde Jesus lhe plantou para cuidar do povo lá. E a galera está aqui no Google. Aí quando acaba a mensagem, pastor, o fulano de tal fala que isso aqui. Não, mas o outro fulano lá não gosta disso aí não. Isso aqui... E a galera vem para cima de você e esquece do seu esforço de estudo, de que você está ali sempre. E dentro dessa questão, tem muitas vozes na internet hoje que acabam por fazer um desserviço. Essa é a grande verdade. Outro dia eu comentava com um amigo numa conversa informal do camarada que é um excelente exegeta, porém ele diz que Moisés nunca teve uma visão, nem uma revelação, nem uma experiência transcendental com Deus. Ele vai dizer que o cálamo, que era uma das especiarias que era parte da composição do óleo da santa unção, lá para o sacerdote, uma vez misturado e fervido o óleo, o seu aroma subia e Moisés ficava maluco, doido, porque ele diz que a cannabis, que era na verdade o cálamo. A Bíblia esconde a cannabis dando a palavra cálamo, não sei de onde ele tirou aquilo. A pior de todas foi ele falar que Daniel, por não ter uma referência de um casamento nas Sagradas Escrituras, que ele coloca Daniel como homoafetivo. Eu falei, rapaz, quer dizer que... Eu falei,
os argumentos dos caras são esdrúxulos. E a galera absorve muito rápido essas informações e com quem está diante dele a vida toda, todos os dias, tem a oportunidade de um bate-papo, tem acesso ao seu pastor, te conhecendo, não dão crédito à sua voz. Eu acredito que isso é inclusive uma estratégia de Satanás, porque ele quer confundir as pessoas e quer levar a gente para situações e pontos de discussão que não vão levar a lugar algum, que não vão trazer essa transformação que eu falei que a suficiência das Escrituras nos propõe. Então o que ele faz? Ele justamente nos leva para discussões frívolas, igual na Bíblia tinha aquelas discussões frívolas, datas, festas, não sei o quê, é a mesma coisa. A gente fica discutindo, igual no período medieval, quantos anjos cabem na ponta de uma agulha, quando na verdade a gente deveria estar conversando sobre outras coisas muito mais relevantes. Então realmente a internet permite isso daí, que as pessoas cheguem a informações de forma over, às toneladas, mas só que é diferente você ter informação, saber de coisas e você conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus da palavra, que pressupõe intimidade, relacionamento e, sobretudo, humildade. Sabe, Paulo, eu acho que as pessoas precisam chegar à palavra de Deus humilhadas, com humildade. Elas não podem achar que com a sua razão elas conseguem alcançar ou colocar a palavra de Deus à prova. É um problema muito sério, que você falou ali, né? Então eu acho que nós temos que ser mais humildes, um espírito de maior humildade quando nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Porque uma das coisas também que se discute muito às vezes, o senhor falou lá no começo, é que a galera quer uma prova científica da Bíblia, como se a Bíblia fosse obrigada a dar uma prova científica e tudo mais. Eu lembro que alguns dias atrás alguém na escola bíblica dominical virou e falou assim, mas a Bíblia está escrita que o sol parou. Aí eu já sabia onde queria chegar, né? Eu falei, mas o que você entendeu? O que o Espírito Santo falou para você aí? Não, porque meu professor na faculdade, mas esquece seu professor na faculdade, o que a Bíblia quer dizer com isso aí? Aí ele falou assim, mas pastor, eu falei, se a terra parar, todos os corpos serão lançados para fora, você sabia disso? Aí ele, não, eu falei, então aparentemente nós seremos consumidos, a nossa carne não vai aguentar. Então o Deus que controla o sol, controla o universo que a gente não consegue descrever, controla também a terra. E o milagre é muito maior do que está escrito ali. Aí ele já me olhou. Que tal? Eu falei, rapaz, se desarma. Vamos à Bíblia. Por isso nasce essa proposta do Falando de Bíblia. E eu tenho o prazer de estar aqui com o pastor Felipe, professor, líder de igreja, para a gente poder conversar. Enquanto o pastor Felipe toma mais um fôlego ali, bebe um pouquinho d'água, eu quero mandar um abraço aqui para os meus amigos da Viver Melhor Corretora Planos de Saúde, que está endereçada na Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, número 118, na Sobreloja 11, no centro de Manilha. Lá você encontrará uma equipe de corretores que vão lhe atender num alto padrão e você vai adquirir um plano de saúde que cabe no seu bolso para você e para sua família. De repente, você que tem seu CNPJ, o seu MEI, você ainda vai encontrar algo muito melhor para você lá. E o número de contato é 21 964 12 1976. 21 964 12 1976. Lá, os representantes supervisores da loja é o Leandro Borba e a Vanessa Neves. Eu faço parte dessa equipe. Quero mandar um abraço também para o meu amigo da Efraim Motopeças, meu amigo Marcos, que está situado tanto em Nova Cidade como na Trindade. Em Nova Cidade você vai encontrar a loja aberta de domingo a domingo, isso mesmo, de domingo a domingo, na rua Vicente de Lima Cleto, número 1060, em Nova Cidade. Número para contato, 21 96785 8972. 21 96785 8972. E na loja 2, na Trindade, Avenida Doutor Humberto Soeiro de Carvalho, número 204, na Trindade. E o número de contato lá é 21 989 39 23 16. 21 989
39 23 16. Um grande abraço para a Açaiteria Apetitoso, meu amigo Leandro, que está situado na rua Vicente de Lima Cleto, número 43, em Nova Cidade. Número para contato 21 99 559 2600. 21 99 559 2600. Quero mandar um grande abraço também para o meu amigo Juninho, da Barbearia Cabra Macho. É isso mesmo. Barbearia Cabra Macho, eu estive lá fazendo a minha barba, pastor. Camarada é top. Você pode fazer um corte de cabelo da moda, leva seus filhos lá, um ambiente familiar. Ele está na Rua 12, lote 621, quadra 23, em Aldeia da Prata. E o atendimento é de terça a sábado, das 9 às 19 horas. A Barbearia Cabra Macho tem o barbeiro chamado Juninho. Ele é influencer, youtuber, barbeiro, ele é amigo, ele é parceiro. Vai lá, toma um café, joga um videogame enquanto você espera o seu atendimento. E quero mandar também um grande abraço para Caiala Fernandes, do estúdio de beleza, que está situado na rua Joaquim Campos 47, Nova Cidade. E o telefone de contato é 96550-2981. Estúdio Caiala Fernandes trabalha com sobrancelhas, maquiagem. Para deixar sua mulher bonita, meu irmão, investe. Manda lá para o Estúdio Caiala Fernandes, que está na rua Joaquim Campos 47, Nova Cidade, número 21, é o número do telefone, o contato, 965 50 29 81. Vamos voltar para falar de Bíblia. Reverendo Luiz Felipe Corrêa, que está aqui conosco hoje, nos dando a honra deste bate-papo. Pergunta de número 4 é: o que é voltar às Escrituras? Essa frase tem tomado um efeito muito grande hoje. E por que está em uso crescente? O púlpito está em crise? Muito bom, muito bom. Pastor Paulo, eu costumo responder a essa pergunta dizendo que muito mais do que voltar às Escrituras, eu acho que nós precisamos voltar ao Evangelho. É uma coisa que é importante ser dita. Por quê? Porque, na minha concepção, o púlpito está em crise não porque não tenha Bíblia no púlpito. Bíblia até tem. Tem leitura bíblica, tem citação de versículo bíblico, citação de histórias bíblicas. Mas a gente tem hoje uma ausência do Evangelho no púlpito. Ou seja, da mesma forma que no período da Reforma Protestante eles precisavam voltar ao Evangelho, não necessariamente à Escritura, mas ao Evangelho, nós precisamos disso hoje. O púlpito está em crise na minha concepção porque falta esse entendimento bíblico do Evangelho. Eu tenho um curso de pregação expositiva, onde eu já ministrei por mais de 200 pessoas, esse curso. E o que acontece? Lá existe uma parte onde a gente conversa justamente sobre a reflexão do Evangelho. Fazer uma exegese bíblica, contextual, histórica, gramatical, literária, é muito importante. Mas eu acho que muito importante também é você refletir sobre o Evangelho e como o Evangelho afeta a sua interpretação do texto, para que depois você aplique a realidade das pessoas. Porque a crise, na minha concepção, está justamente aí. Eu vou dizer por quê. Uma pregação do Evangelho, uma pseudo-pregação do Evangelho, desprovida do Evangelho, ela leva as pessoas ao desespero, porque ela aplica a lei da palavra e faz com que as pessoas respondam sozinhas àquilo que Deus exige. Logo, elas entram em desespero, porque elas não conseguem, e ninguém consegue. A ausência do Evangelho, a ausência de Cristo, de sua obra, de sua pessoa, faz com que a gente entre em desespero, porque ninguém consegue agradar a Deus, viver diante de Deus. Então, como é que a gente prepara esse sermão puro e genuíno? É só estudando? É orando? Como é que é, pastor? Em oração, nós temos que fazer 3 coisas importantes, seguir 3 caminhos importantes que eu costumo usar nesse treinamento que eu dou. Primeiro, você faz o caminho para lá e então. Não existe um caminho direto. Primeira coisa que a gente precisa deixar como pressuposto não existe um caminho direto da Bíblia para hoje. Não existe.
Esse caminho não existe. Há um abismo, chamado de abismo da terceira pessoa, entre o texto sagrado e o texto dos nossos dias. O texto bíblico foi escrito, por exemplo, de um oriental para um outro oriental, para uma pessoa dentro do contexto do Oriente, que não tem nada a ver com a gente. Paulo, por exemplo, escreveu a Timóteo, que estava no contexto de Éfeso, numa igreja totalmente diferente da nossa realidade. Nós somos leitores do século 21 da palavra de Deus. Logo, a gente precisa entender o contexto lá e então, que é a chamada exegese ou hermenêutica bíblica. Você vai até o mundo bíblico e entende como aquela passagem significou lá. Você entende o contexto histórico, gramatical, literário, contextual da passagem. Depois, existe um outro caminho, que eu chamo de reflexão teológica, que é o caminho da teologia bíblica, onde você relaciona toda a passagem bíblica à pessoa e à obra de Jesus, ao Evangelho. Toda vez que eu prego, eu preciso saber como que aquela passagem se relaciona com a pessoa de Jesus, porque senão eu prego a lei e não prego a graça. Esse é o segundo caminho importantíssimo. Nós precisamos entender algo. Se eu não abro a Bíblia no púlpito para pregar sobre Jesus Cristo e a sua obra, eu estou pregando qualquer outra coisa, menos o Evangelho, a mensagem da Boa Nova cristã. Obrigatoriamente, como pregador, tem que apontar Jesus. Apontar Jesus ou a sua obra, no sentido do plano de salvação, de redenção na pessoa e na obra de Jesus. Vocês estão ouvindo aí, né, gente? Pra gente que prega, eu me incluo como primeiro. Isso é polêmico, que a gente fala muito de Moisés, fala muito de Caleb, fala muito de Abraão, a gente fala muito de um monte de personagens, de Davi, então, que eu não sei como é que o senhor enxerga, muita gente até popularizou. Quando o pregador abre a Bíblia no Salmo 23, o cara tá sem mensagem. A igreja já olha para você até que você vai refinar e apontar para Jesus. Isso. Não estamos proibidos. Você falou de Davi, deixa eu fazer uma... É muito rápido, mas é importante. Quando a gente pensa em pregar Cristo, olha, ouça muito bem e veja muito bem o que eu estou falando aqui. Foi sua vontade. Muito importante. Pode jogar. Quando você fala de pregar Cristo, pensemos no texto de Davi e Golias. Uhum. Como que nós popularmente ouvimos ou pregamos a mensagem de Davi e Golias? Davi é um exemplo para nós, não é isso? Sim. Por exemplo, tem uma musiquinha. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como rei Davi, eu pulo como rei Davi, eu guerreio como rei Davi, eu corro como rei Davi, eu pelejo como rei Davi. Né? Só que a gente se esquece de uma coisa muito importante. Veja o contexto. Deus estava preparando um rei segundo o seu coração. Deus deu um rei, que foi Saul, para atender o pedido do povo. O rei Saul foi dado por Deus, atendendo o pedido do povo. Só que Deus estava preparando um rei segundo o seu próprio coração para liderar o seu povo, o povo de Israel. E pense então na batalha, no vale. Estava lá Golias do outro lado e o povo de Israel aqui, totalmente amedrontado, desesperado, não sabendo como guerrear contra Golias. Não sabendo, porque Golias era um cara que tinha 3 metros de altura, cheio de armadura, não sei quantos quilos de armadura. Cheio de marra, como diria o carioca. Cheio de marra. Vem, cadê você e tal? E sabe o que aconteceu? Todo o povo estava desesperado. Todo o povo. De repente, Davizinho foi lá para servir um lanchinho para os seus irmãos. Vê aquela cena e fala, não é possível. E olha que interessante. A cena do texto fala que Davi viu aquela afronta e ele colocou-se entre o povo e o Golias para lutar pelo povo e trazer a vitória para o povo. A minha pergunta é, nós somos quem? Davi ou o povo amedrontado? Se nós somos o povo amedrontado que não sabemos como lutar, quem é Davi? Davi não sou eu, Davi é Cristo. Davi é um tipo de Jesus Cristo que entra no campo de batalha para guerrear uma guerra que nós não conseguimos guerrear. Aí o pregador fala assim, eu vou repetir porque você não entendeu. Eu vou repetir porque você tem que dar glória. A turma pentecostal de hoje, o neopentecostal, gosta, eu vou apimentar aqui o negócio, irmão. Ó, não é só falar o texto. Exatamente. É conhecer o texto, se relacionar com o texto. Eu até ouvi o amigo Ronald Gustavo, pastor,
dizendo que é fácil você identificar que o pregador não estudou a mensagem, já na leitura que ele faz do texto diante da igreja, antes dele expor o sermão. Exatamente. Se ele não fizer de forma legal, compassada, amorosa, você já fica assim, rapaz, o que esse cara vai pregar aí? Eu tenho aprendido que existem 3 formas de a gente entender o Evangelho, no mínimo, diante de tudo aquilo que a gente lê e interpreta da passagem bíblica. A gente apresentar Jesus e a sua obra de 3 básicas formas, né? Primeiro é o modelo de tribunal, que Cristo é o nosso advogado, que advoga a nossa causa diante do juiz, que é Deus. Sim. Uma causa que é impossível de a gente vencer, e ele entra nesse processo para ganhar esta causa. E interessante que, como advogado, ele também é aquele que paga a nossa dívida. Ele quita a nossa dívida. Ele resolve a nossa tensão entre o nosso pecado, nossa iniquidade e Deus, que é justo e santo. Segunda imagem é a imagem do mercado. Jesus é aquele que nos redime, é o nosso Redentor, porque nós estávamos expostos na prateleira do pecado, escravizados. Como escravos do pecado, estávamos totalmente alheios de Deus. Mas Jesus nos compra, nos redime, nos resgata e nos liberta. É a segunda imagem. A terceira imagem, que é a imagem que tem a ver com Davi, é aquele que é o vencedor no campo de batalha. A Bíblia fala que Jesus é aquele que vai ao campo de batalha, vence as nossas guerras e traz os espólios para a gente, a fim de que a gente participe das vitórias que ele conquistou para nós. Ou seja, no caso de Davi, que vamos dizer assim, ascendente de Jesus. Sim. Jesus vem do rebento de Davi, sim, de Jessé. Está lá na genealogia. Exatamente. Então, assim, você vê que aquilo que está sendo registrado nas Escrituras aponta para o rei que Deus trará, o rei dos reis e senhor dos senhores, que nos trará uma vitória sobre o pecado, o juízo e a ira de Deus que nós não conseguiríamos resolver. Então esse é o ponto importante que eu estou falando, sabe, Paulo, de a gente resgatar o Evangelho. Porque pregar sobre a Bíblia não é tão difícil. Pregar sobre um texto histórico da Bíblia não é tão difícil. O difícil é você entender o que o texto significou na época, fazer uma reflexão teológica sólida e saudável, para que depois então você aplique a realidade de hoje. Aí eu vou fazer que nem alguns outros pregadores fazem. Pimenta! Gente, eu estava sem mensagem para domingo que vem e agora já veio a mensagem. Você não pode falar que foi o anjo que te deu, nem que você estava orando de madrugada. Você não gosta nem de orar de madrugada, vamos falar sério. Tem um par de gente que fala, não, Deus me deu na madrugada, eu estava orando, não estava orando nada, você não gosta nem de orar. Pede perdão para Deus, gente. O pastor Felipe é muito clássico, você está vendo aqui a diferença. Eu sou bem assembleianão mesmo, eu falo uau. O pastor Felipe ele é todo... Rapaz, que doçura para falar. Pastor, muito obrigado eu que agradeço. O senhor ter atendido o nosso convite. E que aula, irmãos. Eu estou sendo um aluno aqui privilegiadíssimo. E esse retorno às Escrituras, alguns pastores ficam incomodados quando a gente conversa numa conversa mais informal, porque ele não admite o erro de que ele prega. O reverendo Antônio Carlos da Costa, da presbiteriana do Recreio dos Bandeirantes, ele tem uma fala dizendo, tirem Moisés do púlpito e devolvam a Jesus para o púlpito. E eu falei assim, rapaz, o que o Antônio Carlos está querendo dizer, Jesus? E ele falou, nós estamos pregando sobre muitos personagens, mas o personagem central da Bíblia, que é Jesus, nós não estamos pregando. E essa vai para o recorte, tá? Nós estamos pregando sobre tudo, menos sobre o personagem central. Posso falar uma frase? Claro. A frase é a seguinte, nunca pregue a lei sem pregar a graça. Essa é a frase que a gente tem que colocar como máxima nas nossas mensagens. Porque se você prega a lei e exige das pessoas o que elas não conseguem realizar, elas entram no desespero. Mas se você apresenta a graça de Deus em Cristo Jesus, elas encontram esperança, alegria, encontram transformação, encontram o amor de Deus, o perdão de Deus e com certeza uma mudança. Só assim que é possível. Eu citei uma vez no Facebook e soltei também no Instagram o seguinte pensamento, um sermão mal preparado
é um veneno no meio da congregação. Verdade. Verdade. Acaba por fazer mal. E eu acredito que essa convulsão que a igreja anda vivendo nos nossos dias, eu vou colocar assim, é justamente por conta da falta da preparação do sermão, não só no sentido de, como o senhor disse, conhecer o texto, saber a sua aplicabilidade, conhecer onde ele começa, o que nós chamamos de perícope do texto, né? E a gente ter uma espiritualidade, falar com transcendência, falar com intimidade, não conhecendo só o livro, mas o dono do livro, porque a gente se relaciona com ele. Isso. Quinta pergunta. A pandemia revelou a fragilidade das mensagens pregadas nos nossos púlpitos? Sim ou não? Sim, revelou. E eu aprendi algo muito importante nessa pandemia com uma experiência pessoal. Uma vez eu tive contato com uma mulher, uma irmã, que estava até um pouco fraca na fé, que ela infelizmente perdeu o esposo de forma muito abrupta, muito rápida. O esposo, que era um cara bem assim saudável aparentemente, né? Tinha um porte físico atlético, era segurança, era policial, segurança na área da presidência da República, lá em Brasília. O cara era assim, acima de qualquer suspeita, um cara muito saudável. Só que aí na pandemia ele teve Covid e muito rapidamente, acho que questões de menos de 3 semanas, ele faleceu. Deixou a esposa e 3 filhos. E ela mora próximo da minha casa e eu fui apresentado a ela e conversando e tudo mais. Ela me disse uma coisa, rapaz, que me incomodou muito. Ela disse o seguinte: pastor, os pastores que pregam no púlpito ou na internet não estão preparados para lidar com a questão do luto. E às vezes as pessoas que estão em desespero, como eu, que sofri e sofro a perda do meu marido, os meus filhos, nós procuramos mensagens que possam trazer uma esperança, um conforto e um consolo. Sabe o que a gente encontra? Só mensagens que ficam preocupadas com as questões apocalípticas e tudo mais, e mensagens que não tem nenhuma relevância para a realidade daquilo que a gente tem vivido. E eu tenho visto gente procurar em outras religiões mensagens, porque eles estão preocupados com isso, falar Sim. da vida pós-morte, da ressurreição, Sim. da esperança e tudo mais. Rapaz, eu digo para você que aquilo foi para mim um soco na boca do estômago, porque eu pensei o quanto eu, como pastor, tenho me preocupado e importado de pregar mensagens que sejam mensagens diretivas para pessoas que estão vivendo essa situação. Quando eu falo que essa pandemia revela a fragilidade do púlpito, é justamente que muitas vezes a gente está alheio, totalmente alheio àquilo que está acontecendo. E nós estamos dando resposta às perguntas que as pessoas não estão fazendo. Então isso me trouxe a reflexão, uma questão: por que eu não prego sobre essa questão diante da realidade, do cenário que a gente está vivendo? Tanta gente sofrendo, tanta gente tendo luto, perdas, sofrendo horrores. E aí? Rapaz, eu comecei a fazer uma série sobre essa questão, pregar, não só nos velórios, mas pregar regularmente sobre essa questão do sofrimento. Então eu tenho uma série que eu tenho pregado, até hoje eu vou falar sobre ela à noite, sobre a graça de Deus no sofrimento, no seu sofrimento, baseado num livro do David Powlison, que é um livro da editora Fiel, e claro, na palavra de Deus. A gente usa o texto do David Powlison só como um roteiro, mas temos pregado a palavra de Deus, falando sobre sofrimento, luto, dor e a graça de Deus em tudo isso. Mesmo porque, meu pastor, as pessoas, elas hoje foram acostumadas a uma mensagem de que ela só vai ganhar, que ela vai ser cabeça, que ela não vai perder, que quem perde não tem Deus, que quem perde está em pecado. Triunfalista, né? É uma mensagem triunfalista que acabou por envenenar a igreja. E as pessoas acreditam muito nisso. Exatamente. Você não vai ter sofrimento, você não vai ter enfermidade, você não vai ter perda, você não vai passar no apertado, você não vai ter conta bancária no vermelho. Não, nada disso. Porque acham que a fé e o sucesso na fé está relacionado a isso. Aí, sobre essa questão, um sermão que eu preparei, até um estudo que eu dei dentro dessa temática, falando sobre Jó.
Cara, Jó dá um nó na nossa cabeça, a história dele, justamente por isso, porque ele era um cara temente, reto, se desviava do mal. Era um cara bom, porque a gente fala assim, pô, o cara ruim, o cara que faz mal para as pessoas, sofrer, beleza. Mas um cara bom, passar pelo que está passando, perder coisas, sofrer como está sofrendo, por que será? Só que a gente não entende que é uma situação que está acontecendo de forma espiritual. Deus está usando aquilo ali para mostrar para a gente que Ele está conosco e que Ele está amadurecendo a nossa fé cada vez mais, nos fazendo crescer no conhecimento dEle e intimidade com Ele. A gente não pensa nisso. A gente acha que o sofrimento... Aí a gente aponta como os amigos de Jó, está em pecado. Está falhando alguma coisa aí, porque não é possível. Orou pouco. Exatamente. Não jejuou. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha, o bate-papo, ele aqui, o tempo é muito curto para uma coisa assim tão grande. E eu vou já para a sexta pergunta. Em alguns lugares não existe mais a escola bíblica dominical. Isso é polêmico, né? Não há mais cultos de ensino, o que chamávamos de oração e doutrina. E devido a isso, podemos dizer ou prever uma deficiência aguda que gerará uma falência no que diz ao conhecimento? Bem, eu digo o seguinte, pastor Paulo, sobre essa questão, é que está muito relacionada àquela que eu falei anteriormente, que você levantou, né? A bola que você levantou, sobre a questão de as pessoas terem comichão nos ouvidos, não suportarem mais essa doutrina. Eu vejo que hoje, infelizmente, as pessoas estão atrás de muita informação, mas pouca formação. E a palavra de Deus, né, a educação cristã, ela visa a formação espiritual do indivíduo, que as pessoas sejam forjadas à semelhança de Cristo. A escola dominical, não sei se você vai ter essa mesma impressão que eu, ela está aí, muito coincidentemente, né? Eu sou congregacional, a escola dominical surge no Brasil junto com o patrono da Igreja Congregacional, que é o Robert Calley, né? Ela surge na história, na Inglaterra, com Robert Hikes, mas no Brasil com Robert Calley, Sarah Calley, em Petrópolis, com o surgimento da escola dominical. A primeira escola bíblica dominical. Exatamente, com o surgimento da Igreja Congregacional do Brasil, muito paralelo ali, né? As duas coisas surgem juntas. Só que você vai observar que a escola dominical ela se tornou um grande centro de informação. Infelizmente, sim, cara. A gente não vê gente sendo forjada à semelhança de Jesus de forma intencional por meio da escola dominical e muitas vezes pelos cultos de doutrinas. Eu acho que isso também, vamos fazer uma meia-culpa aqui, eu acho que os pastores precisam entender, os líderes, os superintendentes de escola dominical precisam entender o propósito da EBD e o propósito do culto de doutrina, que não é só você trazer informação, conteúdo, conhecimento, mas é você trazer formação espiritual para as pessoas. As classes, elas precisam ter esse ponto focal muito bem definido. Se a gente recupera isso, a gente recupera o alunado. Então, porque isso funciona até mesmo como um catecismo, né? Vamos colocar assim. Justo, exatamente. Porque qual é a ideia? A educação ela permeia toda a vida da igreja. Faz parte da proposta da proclamação e do ensino, como a gente falou lá no início, Mateus 28, 18, 19 e 20. Ou seja, o catecismo, que era um meio de ensinar crianças, jovens, adolescentes, por meio de perguntas curtas, com sentenças de respostas curtas e textos bíblicos de base para aquilo ali, é uma estratégia extraordinária. Quer ver uma outra estratégia extraordinária, pastor Paulo? São os pequenos grupos, os grupos de comunhão, grupos de crescimento, grupos de multiplicação. O pessoal chama de célula, a gente não está aqui para falar sobre coisas polêmicas no sentido, né, de GCC, voltar lá. Grupo de crescimento e comunhão. Isso, na verdade a ideia é a seguinte, se reúna, leia a Bíblia junto, seja na EBD, seja no culto de doutrina, o que você aprendeu, reverbere isso, esmiúce isso junto com a sua família, com os seus amigos, compartilhe da palavra de Deus, pense. Você me fez lembrar uma coisa da minha infância. Meu pai, quando ele não ia ao culto, eu sou filho da velhice,
Eu sou igual ao Isaac, né? Eu sou o filho da velhice. E ele, quando não ia, falava assim: quem deu a palavra introdutória? Qual foi o texto lido? Aí eu, texto tal. E o que o pastor pregou? E a gente ia com caneta e papel na mão. Legal. Tipo, o pastor Felipe pregou, o pastor Felipe pregou hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Lá ele discursou sobre isso, e ele falou sobre 3 pontos e fez a sua finalização, orou com a gente. Aí o papai sabia que a gente tinha prestado atenção no culto. E a gente discutia isso no culto doméstico. Isso. Porque aquilo era uma forma de aproximar a família da Bíblia. E depois que a gente conversava, a gente tinha o momento de oração. Maravilha. Esse é o ideal, cara. Esse é o ideal. É você reverberar a palavra de Deus, trazer para o dia a dia. Trazer para o contexto familiar, contexto do trabalho, contexto dos relacionamentos, contexto do casamento, contexto da criação de filhos. É você pegar o que você está aprendendo no púlpito de domingo. Dar continuidade, não é só na igreja. A gente chama de proposta de pregação do evangelho particular e público e particular. Público no púlpito e particular através do discipulado e do aconselhamento. Ou seja, você trazer para o ambiente do seu próprio contexto aquilo que você está aprendendo. Você se tornar um eco da mensagem de domingo. Então, se para no domingo a mensagem, ela não alcançou o seu propósito. Mas se a gente traz para o dia a dia, se a gente faz com que aquela mensagem se desdobre em práticas de vida, aí, meu irmão, não tem jeito. Da mesma forma, eu falo da EBD e do culto de doutrina, que não é só uma transmissão de conhecimento e informação, é formação de caráter cristão na vida das pessoas. É o que você falou do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo revelado na vida do cristão, através do Espírito de Cristo na vida das pessoas. É você resgatar bons hábitos, que são as virtudes. É aquela ideia bíblica do despojar e do revestir. Nós precisamos fazer de todos os nossos momentos de reunião em torno da palavra de Deus, momentos para que a gente viva essa realidade de despojar, revestir, despojar, revestir. Pôr em prática, praticar. E uma coisa importante, não basta ser só ouvinte. Nós temos que ser bons ouvintes e, sobretudo, temos que ser praticantes da palavra de Deus. Isso me fez lembrar um artigo freudiano, que para você reter, você tem que abrir mão de algumas coisas. A vida, ela cumpre esse ciclo, né? Você joga fora e repõe. Para você repor, você tem que fazer a sua avaliativa e jogar fora. Gente, nós estamos chegando ao final. Algumas pessoas me perguntaram assim: pastor, posso mandar a minha pergunta? Lógico, deve. Para você que tem meu contato, manda no meu WhatsApp ou deixa lá debaixo do vídeo o seu comentário. A minha pergunta para o próximo programa. O pastor Felipe vai voltar, eu vou marcar um outro dia aqui com ele, porque eu achei que esse momento voou. É muito pouco esse primeiro encontro. Eu quero desfrutar de mais encontros com o pastor Felipe, sem demagogia. É verdade a minha boca, o que expressa o meu coração. Muito obrigado, pastor Felipe. Pode fazer sua consideração final, deixar sua mensagem para os irmãos que estão aí sofrendo na pandemia, que estão tentando se manter firme e querendo se manter bíblico. Amém. Eu agradeço de coração ao convite e estou sempre à disposição para poder, de alguma forma, contribuir com o seu ministério e com a vida daqueles irmãos que estão nos assistindo, né? Esse é o nosso papel como servos do Senhor, está à disposição do reino, né? Minha palavra final, ela vai resumir aí tudo que a gente conversou aqui. Primeira coisa que eu poderia dizer, que a palavra de Deus, ela é suficiente. Guarde isso no coração. Ela é suficiente, sim, aquilo que ela se propõe. Nós precisamos entender que Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, tem nos auxiliado dentro das nossas maiores carências, nas nossas maiores necessidades. Pastor, pregador, pregadora, professores de escola dominical, ouçam bem isso, vocês precisam ser mais e cada vez mais fiéis à palavra de Deus. Nós precisamos cada vez mais sermos fiéis à palavra de Deus, porque o mundo está precisando ouvir não a nossa voz, não as nossas palavras, mas as nossas vozes com a palavra de Deus. O mundo precisa ouvir Deus, a palavra de Deus, porque ela é totalmente suficiente e satisfatória para a realidade que a gente tem vivido.
O mundo está ainda no período de pandemia. Nós estamos vivendo esse caos. E como resolver esse caos? Eu acredito que a única esperança está em Cristo. E nós temos essa tarefa de ir, de evangelizar e de discipular, de pregar a palavra de Deus às pessoas no púlpito e no dia a dia, particularmente, através do aconselhamento, através do discipulado. Então a minha palavra para aqueles que nos ouvem nessa manhã, nessa noite, é que vocês se apeguem cada vez mais às Escrituras, a fim de que ela molde o ministério de vocês. Todos somos chamados, todos podemos ser instrumentos nas mãos do Redentor. Ele quer nos usar e tem um monte de gente, como a irmã que eu falei, esperando que alguém fale, que alguém anuncie Jesus. Amém. Gente, nós estamos caminhando para o final. Uma outra pessoa me perguntou: Paulo, como é que eu faço para abençoar o Falando de Bíblia? Você vai me abençoar da seguinte maneira: compartilha, comenta, se inscreve, faça parte deste movimento, porque a nossa intenção aqui é falar de Bíblia de forma descomplicada. Nós vamos abrir a Bíblia aqui outros dias também, vamos falar dos versos, vamos falar da palavra que está ali, que é a chave do texto, e isso vai ser maravilhoso. O pastor Felipe, ele trabalha com a mensagem expositiva. O pastor local, né, o pastor de igreja gosta muito da expositiva. O pastor que anda igual eu ando, às vezes se apoia mais no temático ou no textual. Mas o pastor local, ele é mais comprometido na questão, porque ele está todos os dias com o seu rebanho. E a minha palavra para você é: não deixe de falar de Bíblia também através dessa programação, Falando de Bíblia. Às vezes você tem uma dúvida e conhece uma outra pessoa que tem essa mesma dúvida e, de repente, essa programação está abençoando a sua vida, tirando alguma dúvida. Compartilha. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor eleve o seu rosto sobre ti e põe em ti a sua paz. Falando de Bíblia, mais uma vez, muito obrigado, pastor Felipe. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Até a próxima. Falando de Bíblia. Tchau.